Olá, pessoal. Boa tarde, pessoal do meu Instagram, do Facebook, YouTube. Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui é corrido, né? Já é quase 2 horas da tarde e tal. Mas eu venho gravar aqui o vídeo para a gente continuar nosso pensamento, nosso estudo, nossa caminhada espiritual, sabe? Tem coisas aí que querer esconder da gente, tem coisas na muteta, entende? Então temos que nos aprofundar nisso para que a gente não seja enganado. É por isso que eu estou falando, a gente tem que perceber essa realidade que a gente está, mas existe uma realidade também espiritual, que está acontecendo coisa, entende? E é por isso que eu falo, a pessoa que fica esperando de político, dessas coisas que vai acontecer, eles vão fazer alguma coisa, vai perder tempo, vai gastar sua energia, vai ficar com problemas, irritado. Vocês vão ficar assim. Entende, pessoal? Esse dia, agora eu saí aí para ir lá no dentista, que é na Barra, né? É perto ali no lugar da Barra. E como é que se diz? Eu peguei o ônibus aqui, o ônibus que eu peguei todo velho, os pessoal tudo reclamando. Mas depois eu peguei um ônibus e soltei no lugar para pegar lá, para ir para... que passava lá na Centenário para ir para Barra. O ônibus de lá já era tudo com ar-condicionado, tudo melhorzinho, sabe? Aí digo, por que fazem isso? Os bairros periféricos estão com os ônibus tudo acabado e nos lugares mais dito como nobre está o melhor. Por quê? Entende, pessoal? Esse pensamento não é de agora. Eu era pequeno. Eu lembro quando a minha mãe me levava, eu era pequeno. Eu vi essa situação. Hoje já estou com 48 anos, já vou entrar no dos 50 aí, viu? Mas continua o mesmo formato. E já passou o quê? Vários prefeitos, já passou de todo tipo que você imaginar aí. Cadê que não resolveu nada? Entende, pessoal? E isso não vai resolver. Para que você está querendo entrar com esse negócio aí, que é da Matrix? Todos eles estão seguindo um regime aí da Matrix. Todos eles. O que entrar vai ter que seguir aquele conceito. E aí eu vi os pessoal dentro do ônibus, né? E aí um falando assim, você sabe quanto o prefeito vai gastar agora para fazer o carnaval? É tantos milhões. Ele não poderia fazer muita coisa com isso para a população mais pobre? Entende, pessoal? Entende? Mas por quê? Ele não pode pegar o dinheiro, quer ver? E porque tem gente aí que querem fazer a festa aí. Se ele não colocar, a cabeça dele tá prêmio. Então, ele tem que seguir o regime lá, meu irmão, que a Matrix criou. Se ele não seguir, a cabeça dele tá prêmio. Entende, pessoal? Como é que você vai ficar querendo esperar coisa desses políticos, dessas coisas? Como é que você está querendo esperar essas coisas? Não espere, pessoal. Isso é coisa que acontece aí, criado pela Matrix, e não vai resolver nada na sua vida. Você vai ficar discutindo, você só vai ficar irritado, sua pressão vai subir, a sua energia vai baixar, você vai ficar todo mal-humorado. Foi o que aconteceu com a irmã aí. Com a irmã e com um cidadão que eu conheço aqui, perto aqui na Barbeiré, que ele fala em política também. Tava doente disso. Porque a energia tá baixa. Entende? Notícias, as pessoas ficam querendo consumir esse tipo de coisa. Vai ficar
com a frequência baixa pode adoecer, pode ficar mal, sabe? E os espíritos vão aproveitar aí. Vai sambar em cima, entende como disse? Mas por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o tema de hoje que eu vou falar é sobre vidas passadas, né? Que tem a ver com o processo da nossa reencarnação aqui na Terra. Tem a ver com esse processo. Por quê? Porque você vê que a maioria das religiões, eu vou mostrar aqui, que tinha esse pensamento, que a gente tinha esse processo de reencarnatório. Mas quando veio para o Ocidente, principalmente o cristianismo, que começou com a Igreja Católica, ele quis esconder isso. Diz que não existe isso. Sabe? Fez ali um esboço da Bíblia dele pensando para esconder essas coisas, adulteraram ali a Bíblia para esconder esse processo que acontece no mundo espiritual, que reverbera aqui no mundo material a gente, que é os espíritos que reencarnam aqui. Eles queriam esconder esse processo. Mas eu vou mostrar na Bíblia, na própria Bíblia que eles mexeram lá, formularam, para tentar esconder isso. Tem lá um versículo que o próprio Jesus falou, porque a palavra de Jesus ele não vai poder tirar, porque Jesus falou: passará céu e terra, mas as minhas palavras não andam. Foi por isso que ele não mexeu ali no que Jesus, porque também Jesus falou de uma forma figurada, e parece que no tempo eles não entenderam. Aí disse: isso aqui, sabe? Porque eles querem esconder essa verdade das pessoas. Por quê? Aí tem coisa. Por que está querendo esconder essa coisa? Mas não vai esconder coisas espirituais. Aquele que é espiritual vai entender as coisas. Entende? Então, esse é o nosso tema que vamos falar aqui, que é sobre as vidas passadas. Porque muitas pessoas sentem sintomas. Eu já vi pessoas, irmãs de igreja, pessoas que estão na igreja que diz que não existe essa reencarnação, mas ela está sentindo o sintoma de que já teve uma vida. Uma vida não. Ela teve aqui como é que se diz? Porque o nosso corpo é tipo um avatar. Ela teve um avatar que é o quê? Ela atuou naquele avatar, entende? Essa consciência dessa pessoa. E ela relembra, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui, entende? Precisamos falar isso porque isso está acontecendo na realidade espiritual. E a religião primordial aí tentou esconder isso da gente. Então, eu tenho que vir falar isso aqui, porque isso foi um engano que está sendo espalhado aí. Algumas religiões orientais não seguem esse tipo de pensamento, né? Mas vamos aqui. Aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o quê? O que é uma vida passada? O que é isso aí? Que diz que você começa a lembrar de coisa aí que parece que eu já vivi ali e tal, sua consciência começa a ter relapsos disso. O que é isso? Aí ele diz assim, é um conceito geral, né? Ele diz assim: o conceito de vida passada é aquele que acredita na teoria da reencarnação, tá vendo? Afirma que a nossa alma humana não desaparece mesmo. Ela se une a outro corpo e assim começa uma nova vida.
Tá vendo? A nossa consciência, a vida é só uma. Você só tem uma vida, que é essa consciência. Mas essa consciência, ela pode, ao longo do tempo que é contado pelo humano, ao longo, porque no mundo espiritual não existe tempo. Entende? Ao longo desse tempo que é contado pela gente, essa consciência, ela pode ter, ter começado uma nova vida em outro corpo. Outra vida não. A vida daquela consciência esteve em um corpo, começou como bebê, ela morreu, aquela consciência pode começar, mas o que é que acontece nesse processo espiritual? É o apagão, é o véu do esquecimento que acontece na consciência. É por isso que quando a consciência vem, ela pensa que começou ali. Você tem certeza que começou ali? A pergunta é essa. Entende? Ela pensa que ali que ela começou a existir, ali da barriga da mãe dela. Mas eu já falei aqui, a nossa consciência já existe, não sabemos há quanto tempo existe no universo. Entende? Por causa do apagão que aconteceu. A gente não tem essa consciência. E o processo daqueles que querem se iluminar é para sair dessa situação de reencarnação, que eles falam que é a roda de Sansara. É para sair desse... E você tem que ter um nível de... Como é que se diz? De espiritualidade alta para sair desse tipo de estar reencarnando aqui. Esse é o processo que acontece. Entende? Mas está vindo acontecendo com várias pessoas. Por quê? Muitas pessoas estão ainda dormindo. Não sabem de nada. Tem muitas pessoas que foram enganadas porque aqui foram implantados engano na nossa realidade. Através da Matrix. Então, talvez vai reencarnar para começar uma nova vida. Para ver se o tempo que ela já está já seja propício de ensinar ela alguma coisa da evolução espiritual. Entende por que a gente tem que evoluir espiritualmente? Para sair desse giro de a sua consciência estar sempre entrando em um corpo novo, em um corpo de bebê, sempre começando do zero. Entendeu, pessoal? É você sair dessa situação. É por isso. Então aqui, o que é que fala aqui? Ele fala mais sobre isso, né? Começa uma nova vez, né? Quantas vezes uma pessoa pode reencarnar um espírito? Aí ele pergunta, quantas vezes pode reencarnar? Quantas vezes necessitar para o seu desenvolvimento? Seja perder a sua individualidade, mudando apenas a personalidade, e isso porque cada encarnação ela sofre a influência do nosso corpo, do novo ambiente físico e sociocultural, da nova família e dos amigos. Entende? Você tá vendo o que eu falei para você? O espírito, ele não vai perder a individualidade dele. É o quê? A sua consciência é a mesma. É o mesmo espírito, é a mesma consciência. Mas por que você não se lembra de que era a mesma? Porque houve o apagão. Isso acontece no mundo espiritual. Você é apagado daquele avatar que você teve há não sei quantos anos. Entende? Você se esquece. Mas tem pessoas que têm relapso dessa vida que viveu lá. Tem relapso na consciência. Por quê?
todas as vidas que está vendo, está guardado na sua consciência. Todas. Entendeu? É por isso que quando faz regressão de vidas passadas, você vai ver uma vida que você tinha lá. Entende? Então, isso acontece, já é provado pela ciência. Eu vou mostrar aqui, porque eles já fizeram experimento com pessoas para descobrir o que aconteceu com a pessoa. Então, próprios psicólogos, pessoas, sabe, fizeram regressão e eles já viram que teve a vida lá. Então, eles já têm provas científicas também sobre isso. Mas por que a Igreja Católica quis esconder isso da gente, pessoal? E agora as evangélicas pegam o mesmo pensamento também. Você entende? Que até a própria ciência sabe que existe esse processo que acontece com a nossa consciência, que é o nosso espírito. Então ele fala aqui, para o seu desenvolvimento, e não perde a sua individualidade, mudando apenas de personalidade. Vai mudar somente o avatar, que é o quê? Isso porque cada encarnação, ele fala, ela sofre influência do novo corpo. Porque é um novo corpo, você vem como bebê, tá? Um novo corpo, ele diz, de um novo ambiente físico, sociocultural, você vai nascer em uma família sociocultural mais abastada, ou se você foi pobre, entende? Da nova família e dos amigos. Então, vai mudar, você vai ter outra personalidade, mas é a mesma consciência que talvez você já viveu em um tempo aí passado. Mas você vai ter outra por causa desse contexto que lhe cerca. Entende? Mas é uma vida só. É a vida da consciência só. Só muda só o corpo. Só o avatar. Parecendo que é papéis que você está fazendo. Né? Você já viu a atriz? Ela vai fazendo papéis diferentes. É a mesma coisa que acontece aqui. Que está acontecendo na nossa realidade. Né? Então aí, o que é que ele fala mais? É difícil, né? É difícil essa situação. Ele fala assim, sinais de que sua alma já reencarnou. Ele diz, existem sinais de que a nossa consciência, nossa alma, nossos tudo já reencarnou aqui na Terra. Qual é o sinal? Ele diz que tem 11 sinais. Olha, 11, né? 11 sinais. Ele diz assim, o primeiro, sonhos recorrentes. Pessoas que têm sonhos recorrentes, né? Fica sonhando com, já tive em um lugar, sabe? Essas coisas. Sonho até que estava naquele tempo da época dos guerreiros. Tem pessoas que sonham assim, que estava num castelo. Tem pessoas que sonham dessas formas. Aí, segundo, memória fora do lugar. Parecendo ele aí, eu já tive aqui nesse lugar, eu já vivi aqui. Então ele começa a lembrar, a memória dele fica fora do lugar. Entende? Está desconectado. Terceiro, você tem uma intuição forte. Pessoas que sentem muita intuição. É sinal de que ela já reencarnou aqui. Ela sente esse lugar, ela tem uma intuição assim de coisas, entende? Então são sinais de que a pessoa já reencarnou aqui. O quarto, déjà vu. Déjà vu, né, é uma palavra francesa, mas que diz que a pessoa revive, passa em um lugar, ela revive
a consciência revive o momento que ela estava vivendo naquele lugar. Ela teve um déjà vu. Aí, 5, você é um hepata. Começa a sentir o sentimento do lugar, das pessoas que estão no lugar. Ela começa a sentir hepata pelas pessoas, parecendo que ela já conhece aquela redondeza, aquela onde ela teve ali. Então, ela sente aquilo que tem uma familiaridade ali. Ela sente a coisa hepata da outra pessoa. Entende? 6, pré-cognição. A pessoa tem a cognição, que é você que já teve naquele lugar, percebeu uma situação que passou pelaquele lugar, viveu pelaquele lugar, né? 7, retrocognição. O que é isso? Ela voltar no passado, né? Retro, tá dando ré. Entende? Ela tá voltando ao passado. Ela diz, quando vê um filme, quando vê uma coisa antiga, um filme antigo de castelo, alguma coisa assim, ela disse, aí a consciência dela começa, parece que eu já tive naquele tempo. Isso me faz lembrar que eu já vivi naquele tempo. Ela tem essa percepção. É a consciência dela. Porque quem viveu naquele tempo foi a consciência dela, mas em outro corpo. Entende? É por isso que ela tem esses relances dessas retrocognição. 8, você se sente mais velho do que a sua idade reflete. É parecendo assim, poxa, parece que eu já tenho muito tempo nesse mundo, sou bastante velho nesse mundo. Ela tem essa sensação. Quem está tendo essa sensação? É a consciência dela. Entende? Começa a perceber que tem já muito tempo aqui reencarnando. Reencarnando. Então a consciência dela tem essa percepção, entende? Porque foi apagada, aí ela não lembra. Mas ela tem esses relances. 9, o 9, né? Você tem uma grande afinidade com certas culturas, período e ambiente. Aí, ó, você vê uma cultura que é mais antiga, ou um período, um ambiente assim, que aquilo ali você se conecta, você, puxa, isso aqui me faz lembrar de coisa, a sua consciência começa a lembrar, se conectar com o ambiente. Você começa a ver uma cultura de um povo. Ele disse, parece que aquele povo, parece que é meu povo, parece que eu já vivi com aquele povo. Entende? Porque você deve ter já uma vida com certo tipo daquela cultura daquele povo. Entende? É por isso que a sua consciência está relembrando. Aí 10, medo ou fobia inexplicável. Às vezes também ambiente, coisas que lhe traz medo, que você viveu em uma vida passada, uma coisa que o trauma, é que quando você passa pelo ambiente ou por situações, você começa a lembrar daquela fobia, você começa a ter fobia, medo inexplicável. Ou por que está acontecendo isso comigo? É a sua consciência lembrando que algo ali de bom não aconteceu com você. Entende? Aí ele fala 11, o último, né? O último. Ele disse, isso são sinais que uma pessoa já reencarnou. Aí o 11, né? Você se sente fora de casa. Eu acho que a maioria que é espiritualista, pessoas que têm esse pensamento espiritualista, ela já sentiu isso. Ela diz assim, eu não sou daqui, minha casa é em um lugar, ela se sente fora do ambiente. Por quê? Porque a consciência dela veio do mundo espiritual, de uma eternidade, e ele sabe que não é a morada aqui. Mas ele já está muito tempo aqui e já deve estar muito tempo reencarnando a gente e não sabe. Mas
começa a dar aquele sentimento de que não é a casa não é a casa dele aqui. Tem que dar vontade de querer voltar para sua casa. Acontece isso com as pessoas. Pessoas que tiveram EQM e às vezes pessoas que saem do corpo também. Acontece isso porque ela sabe que ela não é aquele corpo. Então ela pensa, eu sou de algum lugar. Ela aqui ela não se encaixa em nada nesse mundo. Ela fica sem se encaixar em nada. Então, eu acho que a maioria dos espiritualistas tem esse sentimento. Então, você já está aqui reencarnando há muito tempo e não sabe, tem que voltar para casa, sabe? Fazer igual o ET, minha casa, minha casa. Então, a gente é o ET aqui. Temos que voltar para casa. Mas para voltar para casa tem que fazer o quê? Elevar a nossa consciência com trabalho espiritual. Com trabalho espiritual que a gente aí vai sair dessa reencarnação e vai voltar para nossa casa. Entende? Essa é a maneira. Aí, o que mais ele fala? Ele fala, a reencarnação é um princípio central das religiões indianas. Aí, ó, tá vendo que é lá da Índia, aqueles países mais do Oriente, que tem o hinduísmo, o budismo, tá vendo o budismo que vem lá do jaísmo, o esquismo e muitas variedades de paganismo. Embora exista grupo que não acredite na reencarnação, que é o quê? São os católicos e os evangélicos, né? Em vez disso, acredita em vida após a morte. Pelo menos acredita que vai ter uma vida lá, né? Que não é só nessa vida que a gente tem uma vida, né? Mas para ter uma vida lá, é preciso evoluir para não voltar de novo. Aí, por quê? Ele diz assim, o que a ciência diz sobre a reencarnação? O que a ciência, pessoal? Foi que já mensuraram, fizeram hipnoses em várias pessoas, foi psicólogos, terapeutas, pessoas, e já provaram que a pessoa já teve uma vida passada. Então ele diz assim, a ciência, o que a ciência diz sobre a encarnação? Ela diz, encarnação é um processo pelo qual o espírito, estruturado em um corpo físico, retorna periodicamente a polissistema material. Esse processo tem como objetivo ao proporcionar vivência de conhecimento, auxiliar o espírito encarnante a evoluir. Tá vendo? Os próprios cientistas, eles já detectaram isso que está na consciência da pessoa. Por quê? Todas essas vidas que você passou ao longo desse tempo está na sua consciência. Então, os cientistas, os terapeutas, os hipnólogos, eles sabem disso. Então, para saber se você teve uma reencarnação aqui, ou é a sua primeira encarnação aqui na Terra, eles vão fazer uma hipnose com você e fazer você regressar a uma vida. E aí, se você teve vida aqui, você vai começar a lembrar de coisas, vai falar lá. E ele já tem isso gravado aí. Gravou a pessoa hipnotizada falando que teve a vida em tantos séculos, tal, viveu assim. Eles têm gravado isso. É a ciência. Entende? Foi lá na consciência, lá as coisas. Agora, isso é perigoso. Por quê? Você não sabe o que aconteceu na sua vida, o avatar que você teve lá, qual é a emoção. Porque às vezes você vai reviver, a sua consciência vai reviver aquela emoção que você estava vivendo naquele tempo. E pode atingir a vida que você está agora. Entende? Então esse é um processo meio perigoso. Mas fizeram com várias pessoas, eles tiraram essa conclusão.
Então, a ciência provou que existe isso. Entende? Tiraram já a conclusão. É por isso que eu fiz a pergunta. Agora, por que a Igreja Católica e agora o pensamento evangélico também estão querendo esconder, mexeu lá na Bíblia para fazer com que isso não existia? Entende, pessoal, que é uma matrix criada para esconder coisas da gente, que é um processo que está acontecendo aí. Para que a pessoa não evolua e não saia disso, fique aí, ó. Sempre nessa reencarnação aí, nesse processo. Não quer que a pessoa dê o salto quântico e volte para casa. Entende? É por isso que eles esconderam isso, tá? Mas aí o que é que a Bíblia fala sobre isso, né? Eu aí vim aqui, achei alguns versículos, né? Que fala sobre esse vida passada e a reencarnação, né? Eu achei aqui em Salmo 119, 52. Ele diz assim, somente, lembre-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nela acho sossego, consolo. Nela acho consolo. Olha o que o salmista fala, mandando lembrar ele do passado, sabe? Aí em Eclesiastes 3,15, aquilo que já foi, e o que será, já foi anteriormente. Tá bem claro, pessoal. Você entende? Você já anteriormente já teve aqui, ó. Eclesiastes 3,15. Aquilo que já foi. E o que será, já foi anteriormente. Que é você. Deus investigará o passado. Você entende? Tentaram esconder, é por isso que eu estou dizendo. Eles mexeram na Bíblia, mas eles não conseguem tirar todas as coisas, a mensagem que tem passado. E é preciso ter feeling espiritual para perceber essas coisas que está escrito. O Eclesiastes fala, aquilo que já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Entende? Então Deus pode fazer isso. Porque não existe tempo para Deus. Ele sabe que você está tendo vários avatares. Na sua consciência está tendo vários avatares que você passou. Que várias emoções também diferentes. Está guardada na nossa consciência. Às vezes o apagão é para que a gente funcione agora nessa vida tranquilamente. Essas coisas que acontecem não afetem o nosso presente. Mas tem coisas que você começa a sentir sinais que começa a lembrar e às vezes afeta a nossa vida presente agora, o nosso avatar que a gente está aqui. Por exemplo, agora eu estou como avatar Samuel aqui, sabe? Morador de comunidade aqui de Salvador. Eu estou como esse avatar. Recebi o nome que eu nasci da minha mãe, Samuel. Mas a minha consciência já teve outros avatares com outros nomes que também carregou outras emoções. Entende? E é por isso que às vezes acontece o apagão. Para que às vezes não atrapalhe a nossa jornada aqui nesse novo começo. Entende, pessoal? Então, essa é a verdade que acontece, que está acontecendo na nossa realidade. É uma das verdades que tentaram esconder, mas eles tentaram. Mas você vê que tem versículo ainda na própria Bíblia que eles tentaram mexer para esconder essas coisas e não conseguiu. Outro versículo aqui é em Mateus 17, 10. Vamos até o 13.
Vamos ver o que Jesus falou aqui. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que diz então os escribas? Os escribas são aqueles que escrevia e guardava a lei, as profecias, as coisas. Ele sabia de muitas coisas, esses escribas. Então os discípulos estavam perguntando: por que esses escribas, cadê? Aqui. Por que diz então os escribas que é mister, é, é real, é verdade, que Elias vinha primeiro? Foi a pergunta dos discípulos. Tá lá, a gente examinou lá nas escrituras dos escribas, os escribas dizem: para o Messias vir, primeiro tem que vir o Elias para preparar, né? Aí ele diz assim, Jesus, né? E Jesus respondendo disse: é verdade, em verdade, Elias virá primeiro. Jesus confirmou. Ele virá primeiro, é verdade. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Todas as coisas que o Senhor queria que fosse restaurado. Tá? Elias tinha que vir primeiro para restaurar, antes do Messias vir. Né? Aí o que é que Jesus diz mais? No 12. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim fará ele também padecer o Filho do Homem. A mesma coisa que aconteceu com Elias, que já veio e eles não reconheceram, vai acontecer também com o Filho do Homem. 13. Então entenderam os discípulos que falaram de João o Batista. Você entende? A consciência. Porque Elias foi um do que foi arrebatado, não foi? Ele não provou a morte. A consciência dele foi. Mas ele tinha que vir para experimentar a morte. Porque a própria Bíblia diz que não tem um homem que não provou a morte. Não tenha provado a morte. Entende? Então, mas ele veio com o outro avatar que sumiu lá na roda de fogo, no negócio de fogo. Ele não veio com aquele avatar. A consciência dele já veio em outro corpo. Em que corpo foi? Os discípulos entenderam. O Espírito logo lembraram ele. Então eles entenderam. Entende? Aí então eles entenderam, os discípulos, que lhe falaram de João Batista. E aí não perguntou mais nada a Jesus. Então, a consciência de Elias veio, que estava ali nesse avatar que era conhecido como João Batista, que ele padeceu, morreu, né? Foi degolado, né? A história lá que a mulher pediu a cabeça de João Batista e já decepou ele e ele morreu. Aí ele experimentou a morte, Elias experimentou a morte e aí voltou para o mundo espiritual. Entende, pessoal? Entende agora? Tentaram esconder, mas aqui, ó, porque não consegue esconder. Existe a reencarnação. Então o quê? Elias voltou em outro corpo como criança, como João Batista? E é uma reencarnação. É por isso que Jesus falou, é verdade. O Elias, Jesus respondeu e disse: é verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas.
Porque os escribas estavam falando isso para os discípulos. Olha, o Messias aí, antes que o Messias venha, tem que vir primeiro o Elias para restaurar. Aí Jesus, eles perguntaram a Jesus, ô mestre, perguntou, os discípulos perguntou a ele, como é isso aí que Elias tem que vir primeiro para restaurar? Aí Jesus respondeu, disse de Jesus, é verdade, Elias virá primeiro. Confirmou. E restaurará todas as coisas. Ainda confirmou o que os escribas falou. Mas digo-vos que Elias já veio. Como que Elias já veio? Ele veio no mesmo corpo que saiu da carruagem de fogo? E não o conheceram. Não conheceram, mas Jesus conheceu ele. Entende? Quando foi batizar ele na água, Jesus reconheceu ele. E ele reconheceu Jesus. Ele disse assim, ele já veio e não conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram com ele, com Elias, que estava como João Batista, né? E assim fará a ele também padecer o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É o próprio Jesus que estava falando. Eles não reconheceram ali, que ali era Elias. Quando João Batista estava pregando lá, arrependei-vos, tal. Era Elias que estava ali, usando já outro avatar com o nome João Batista. Entende? Eles não reconheceram Elias. Jesus está falando. E assim padeceu o Filho do Homem. Então, aí caiu a ficha dos discípulos. Então, entenderam os discípulos. Por quê? A consciência de Elias reencarnou ali em João Batista. Elias veio com esse avatar que tinha o nome agora João Batista. Eles entenderam. Ele falava de João Batista. Entende? Eles tentam esconder, eles mexeram na Bíblia para tentar esconder sobre esse vidas passadas em reencarnação, mas não conseguiram esconder isso. Os que mexeram na Bíblia tentaram esconder isso da humanidade. Porque, pessoal, as outras religiões tudo vinha falando de que a espiritualidade intuindo de que as pessoas reencarnavam. Todas as religiões falavam. Aí só depois aí, quando esse que fez lá a Bíblia, aí pronto, não existe mais. Você está vendo que isso não cabe na cabeça? E agora o quê? Eles espalharam isso aí, os católicos, e agora os evangélicos também estão na mesma coisa, porque só acredita que a verdade só está na Bíblia ali, que foi mexida. Algumas partes da Bíblia estão mexidas. Entende? Entende, pessoal? É uma realidade que está acontecendo agora, a reencarnação, e é por isso que as pessoas sentem aquele sintoma de vidas passadas e não sabem explicar. Porque ela não acredita, ela pensa que só começou a vida dela ali agora, quando ela nasceu da barriga da mãe dela. E não é verdade. Eu já mostrei lá que, Jeremias, o próprio Deus fala com Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, Jeremias. Eu te conheci e falei com você e te enviei para que vá e pregue essas nações. Porque você está com medo de ir lá pregar. Ah, eu sou jovem, Senhor. Eu sou jovem. Não diga que é jovem. Não diga que é jovem. Porque eu já lhe escolhi antes que você se formasse na barriga da sua mãe. Então, Jeremias já conhecia ao Senhor antes.
Entende? Entende, pessoal, que a gente já tinha a vida. E Jeremias estava pensando que ele só começou a existir ali, porque existiu o apagão nele, da vida que ele tinha. Existiu o apagão. Aí ele estava pensando que era a vida dele ali, ele estava com medo de pregar as nações lá que Deus mandou e pregar para o povo. Estava com medo, o medo tomando conta. Aí o que é que esse Deus que a gente não conhece, o Senhor, tirou ele do corpo, ele abriu a visão numa visão, aí ele viu e o Senhor falou com ele: Jeremias, antes que você nascesse, eu te conheci e te designei para que vá e pregue para essa pessoa. Antes que você se formasse lá na Bahia, vai e pregue, meu irmão, na visão que Deus tirou ele do corpo, ele estava vendo. Deus estava falando com ele para ele ir pregar para as pessoas. Aí quando ele voltou para o espírito, a consciência dele voltou para o corpo, ele aí foi lá e pregou para as nações. Eu sou jovem, Senhor, eu sou jovem, como que eu vou falar lá com esse povo? Será que esse povo vai me ouvir? Vá, rapaz, eu já lhe enviei antes que você tivesse aí esse corpinho aí jovem, eu já te consagrei aqui, mandei para que você vá e pregue. E aí tocou assim no lábios dele, espiritual, né? Tocou no lábio e disse: agora vai e fale lá, vá. Entende? Então a gente já tinha uma vida que é conhecida por esse Deus que a gente não conhece. Por que a gente não se lembra disso? Às vezes tem relapso que a gente sente saudade, como falou lá, os sinais de um lugar que a gente é de um lugar, eu não sou daqui, sabe? Por quê? Quando você está nesse processo é porque você já está muito tempo reencarnando aqui. E aí está com saudade desse lugar que você veio. Entende, pessoal? Então é preciso o quê? Trabalhar a sua espiritualidade para dar o salto quântico para que você saia desse processo de estar reencarnando aqui. E aí o quê? Você volte para casa. Onde é a casa? A casa lá que é. Onde o Deus, esse espírito, estava. Que viemos de lá. A maioria dos espiritualistas sente essa saudade que não é daqui. Eu sinto quando não encaixa em nada aqui, eu sinto saudade de um lugar, e quando eu saio na rua, fico olhando o céu, fico com saudade. Sabe? Eu não me encaixo aqui em nada nessas coisas aqui da terra. Eu vivo aqui, mas aí entendi agora que a gente tem esse processo. Então isso fica mais fácil, ficou mais fácil para mim. Mas na hora eu não entendia, eu não me encaixava com nada, sabe? E isso estava me dando até problema. Então, agora depois que eu entendi isso, entendi que isso é uma matrix, que a nossa consciência está aqui para experienciar. Então, temos que aproveitar agora e trabalhar a nossa espiritualidade para a gente dar um salto quântico, sabe? Elevar a nossa consciência, a nossa energia, para a gente voltar para esse lugar, porque esse lugar é um lugar de vibração alta. Então você tem que ter a vibração para você voltar para esse lugar. Porque quando a gente está aqui, se envolveu com um bocado de coisa que existe aqui, por isso que eu estou dizendo, é o mundo da ilusão. Está todo mundo iludido, tem um bocado assim. Até espiritualista iludido com tudo aqui e não consegue voltar para casa. Não consegue. Aí perde o corpo, vai para o mundo espiritual, fica lá, depois não sabe quanto tempo, porque não percebe o tempo lá, aí volta para reencarnar em um corpo aqui na Terra. Até você entender isso, para que você dê o salto quântico, trabalhe as suas energias, para que você possa transmutar e possa adentrar ao mundo elevado. Porque o mundo lá, o mundo é elevado.
E é preciso passar por isso. Entende? Preciso experimentar também morte, a sua consciência precisa experimentar tudo isso. Foi por isso que Elias voltou à consciência que era conhecido, o avatar que ele usava antes, era Elias. Então, essa consciência que estava lá, que era conhecida como Elias, voltou já em outro corpo conhecido como João Batista. E os discípulos entenderam isso, que perguntou para Jesus. Entende? Então, esse é um processo que está acontecendo agora, pessoal. E é um engano da Igreja Católica que mexeu na Bíblia aí, tentando esconder uma verdade dessa. Tentando esconder. É tanto que uma irmã, né? Que ela vai para coisas evangélicas, ela lê a Bíblia, mas ela tinha esses sinais que eu falei aqui, os 11 sinais, que ela quando vê até filme antigo, ela se lembra que está lá, começa a chorar. Teve outra pessoa também que falou isso comigo. Eu digo, que sintoma é esse? Que essa pessoa está dizendo de filme antigo, de castelo, sabe? De tal, lembra assim de alguma coisa, que aí começa a sentir saudade, sabe? O que é isso? Entende, pessoal? Entende que a gente já teve outros personagens aqui, a nossa consciência, como Elias teve o personagem que era João Batista? Entende, pessoal? É isso. É isso. Tentaram esconder, mas não esconde, né? Porque a espiritualidade vai guiando aquele para mostrar as coisas que acontecem. Tentaram mexer na Bíblia aí, fizeram aí, disseram que ali só tem a verdade, mas se deram de mal. Porque nas palavras que Jesus falou, não consegue mexer. Porque está escrito lá, passará o céu, mas na minha palavra ninguém vai mexer. Então foi uma palavra que Jesus disse. E se Jesus disse, está dito. Tá certo, pessoal? É isso que acontece. Mas aí o quê? Esses mesmos discípulos foram perguntar a João Batista se ele era o Elias. E João Batista estava com o véu do esquecimento. Ele não sabe que era Elias. Elias não sabia que era Elias. Ele sabia que era João Batista. Ele disse não sou Elias, não. Por quê? Ele foi o véu do esquecimento. O Elias veio com o véu do esquecimento. Então, no novo avatar. Entende? É igual perguntar, você foi fulano de tal? Você não sabe dizer, não sei. Não, eu não sou fulano de tal, não. Ah, você não foi o rei do século XV lá? Não foi eu. Você não sabe. Porque houve o apagão do esquecimento. Então, você vai perguntar para essa pessoa, não sabe. Mas quem conhece como funciona todas as coisas, o nosso mestre, Jesus, ele sabe que Elias já veio. Ele sabe. E que preparou o caminho para ele. Ele sabe. Entende, pessoal? Entende agora? Entende agora uma verdade que está aí e tentar esconder, principalmente vocês que é evangélicos aí, ou católico, os espiritualistas não, que tem conhecimento sobre essas coisas, né? Mas os evangélicos, os católicos aí, entende que entenderam esconder uma verdade que está acontecendo na nossa realidade, é a religião tentar esconder da gente? E muitas vezes agora estão aí, nesse tipo de pensamento. Se continuar assim, vai continuar reencarnando. Até despertar a consciência para trabalhar as energias para poder transmutar e sair dessa roda de samsara, sair dessa reencarnação. Ir para casa, sabe? Você está com saudade de casa? Voltar para casa. Entendeu, pessoal? Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo aqui. É voltar para casa
passamos a experiência, mas depois voltamos para casa. Mas muitas pessoas estão iludidas com a Matrix, com as coisas aqui, vai ficar reencarnando direto, vai ficar voltando e reencarnando até aprender, até dar o salto quântico. Entendeu, pessoal? Então, esse é o vídeo que eu vim trazer aqui. Eu sei que isso vai vai mexer gente das tumbas aí, gente vai revirar o estômago aí, eu sei, mas é para isso, para introduzir isso na sua consciência, para você despertar disso e trabalhar sua energia, isso aí dessa matrix aí religiosa que foi inventada. Entende, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus permitir.